Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual. Hoje nós vamos estar tratando de um assunto muito importante para o nosso dia a dia, para o nosso espírito, para a nossa mente, nosso coração. É momento espírita hoje, tá? Porém, é um momento espírita diferente. Agora eu tô fazendo esses vídeos também, tá bom? Antes de nós irmos para o assunto de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando eu tiver um vídeo novo e deixar o like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. O título de hoje que eu escolhi, Causa das Nossas Aflições. Como eu estou fazendo nesse momento espírita, em que a gente conversa um pouquinho sobre o tema, eu leio primeiramente um artigo, que eu peguei aqui, e nós vamos discorrer sobre esse assunto, tá bom? Então, causa das nossas aflições. Vamos para uma introdução. No atual estágio que se encontra o planeta Terra, as nossas aflições ainda são latentes no nosso cotidiano. Conhecer as causas de acordo com os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus facilita no conhecimento de nós mesmos, na aceitação de nossas provas, tanto quanto da mudança do nosso padrão vibratório, contribuindo assim para a nossa evolução e a evolução da nossa morada terrestre. Definição: aflição, de acordo com o dicionário Aurélio, significa profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa, estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico, tortura, dor e sofrimento. Há que se diferenciar dor e sofrimento, para uma reflexão profunda sobre estes termos. A dor física em nossas vidas é um alerta da natureza e, na maioria das vezes, é inevitável nos enfrentamentos diários. Já o sofrimento, mais profundo e passional, afeta a nossa existência como um todo e é opcional. Ou seja, toda dor, se necessária, é uma imposição das leis naturais e o sofrimento, ao contrário, não é uma imposição. Significa revolta e falta de resignação para com as nossas aflições. As vicissitudes, infortúnio, infelicidade da vida têm duas origens bem diversas, na vida presente ou fora desta vida. Causas atuais das aflições. As fontes dos males terrenos são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por terem limitado seus desejos. Uniões infelizes resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Doenças e aleijões são efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem. Pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem, e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer:
Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe as experiências e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar, e confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega quando a vida já foi desperdiçada e perturbada. Então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia, ele também diz: perdi a minha vida. Mas assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Aqui eu quero fazer uma pausa e fazer um comentário. Nessa parte que ele fala que a gente olha lá para trás e vê as coisas que nós fizemos e nos arrependemos com sinceridade, ao ponto de que falamos assim: nossa, se eu pudesse voltar atrás faria tudo diferente. Isso já é uma evolução. Eu falo de experiência própria. Existem muitas coisas na minha vida as quais eu me arrependo profundamente, tenho vergonha delas, né? Parece que era uma outra pessoa e não eu. O que eu sei hoje, se eu soubesse lá naquela época, teria agido de forma diferente, né? Magoei pessoas, graças a Deus obtive o perdão, né? É muito bom quando a gente obtém o perdão, mas o mais importante ainda é você reconhecer o erro e não errar mais. Porque não adianta, me arrependi, e você continuar errando, né? Não vai adiantar nada vocês fazerem isso, vocês falarem que não querem mais fazer aquilo que fizeram de errado e continuar fazendo. Não adianta. Nós temos que nos arrepender sinceramente e nos modificarmos. Sempre há tempo para nos modificarmos. Basta querermos. Ninguém modifica ninguém, tá? Você tem que modificar você, né? O outro, deixa o outro. Preocupe-se com você. Dê importância a você, né? Mesmo que os outros falem, você tem que mudar tal atitude, seu jeito de ser. Não, você é você, né? Cada um merece o respeito por ser como é. Porque já disseram assim pra mim, que as pessoas dão aquilo que elas têm.
E se elas não têm amor, se elas não têm empatia, se elas não têm respeito pelo próximo, você não pode exigir isso delas, porque elas não têm, porque elas são espíritos não evoluídos ainda. Ainda precisam buscar o conhecimento e a luz de Deus em seus corações, para que elas possam realmente dar de volta para os seus irmãos, os seus semelhantes. Vamos continuar. Causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. A perda de entes queridos e dos que sustentam a família, os acidentes que nenhuma previdência pode evitar, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiota, a imbecilidade, etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte triste, sem possibilidade de compensação, sendo impotentes para modificá-las, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos. Que dizer das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas, todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora, anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem nem o mal. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. O homem não é, portanto, punido sempre, ou completamente punido, na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que à primeira vista parece imerecida, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre uma consequência natural da própria falta cometida. O homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. É dessa maneira que se explicam pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, como o mundo expiatório que é, as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia é apenas aparente, porque só encaramos o problema em relação à vida presente. Mas quando nos elevamos pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se jamais de que está no mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar que, se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente. Livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor.
Assim é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam, e provas para o futuro, que preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede aos homens a faculdade da reparação, e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Não se deve crer que todo sofrimento, porque se passa neste mundo, seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito, para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. A expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito pode, portanto, ter conquistado certo grau de elevação, mas, querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Esses são os casos das pessoas de tendência naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres e natos, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência, e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca murmurações pode ser uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas. Como expiações, apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa a ferida e cura o doente, e quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar, e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento, e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Os verdadeiros infortúnios podem ser encontrados na ausência de fé em Deus, um impositivo de prosseguir-se caminhando entre dores e desesperações, sem os arrimos abençoados da crença e da esperança. Há, porém, aqueles que no estrugir das dores e na concussão das angústias perseveram confiantes, aguardando o auxílio da divina misericórdia, sem rebeldia e reclamação. Das dores e aflições, o espírito consciente retira sempre a bênção de consolação e equilíbrio, se permanecendo fiel a si mesmo e ao Pai Criador. Então, gente, muito esclarecedor isso. Então, todas as nossas aflições, os nossos sofrimentos, são para o nosso próprio aprendizado, a nossa própria evolução. Cabe a cada um de nós, a cada digamos assim, dificuldade que encontramos no caminho, nos perguntar para que essa dificuldade está sendo colocada no caminho. O que ela está tentando, o que Deus está tentando me dizer através disso, o que eu preciso melhorar em mim. E com certeza a resposta vai vir, né? Então, não estamos aqui falando para todos têm que aceitar o sofrimento sem reclamar. Sim, né? Nós sabemos, nós sofremos, nós temos as nossas dificuldades, passamos por diversos problemas, mas que nós possamos passar sempre orando, pedindo a Deus para nos auxiliar no momento difícil,
para estar ali conosco, né? E vamos olhar um pouquinho para o que está acontecendo ao nosso redor também. Esse foi o Momento Espírita de hoje, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Fiquem todos bem, que assim seja.